Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Estamos começando mais um culto de louvor e adoração e já agradeço a você que está nos acompanhando através das redes sociais, através do Facebook, através do Instagram e posteriormente através do YouTube. Estamos dando início ao culto de Páscoa, nesse domingo, dia 12 de abril de 2020. E eu já convido a você a fazer uma leitura bíblica no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 5 e 6, que diz assim a palavra de Deus. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu vos sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Com essa mesma informação que nós temos da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, com essa mesma convicção, essa fé que nós temos na sua ressurreição, é que nós celebramos a Páscoa do Senhor. É que nós celebramos e entendemos que o sentido da Páscoa é Jesus Cristo, é a ressurreição do Senhor Jesus. Sabemos que nós vivemos em uma sociedade capitalista, uma sociedade que busca muito o materialismo e dá outros sentidos à Páscoa, porém, biblicamente, nós temos o verdadeiro sentido da Páscoa, porque Jesus Cristo, ao pagar o preço com a sua própria vida, ele deu a maior demonstração de amor, a maior prova de amor que se pode dar em toda a história da humanidade. Assim como está escrito lá em João capítulo 15, versículo 13, ninguém tem amor maior do que este, que alguém dá a própria vida pelos seus amigos. Então esse é um sentido da Páscoa, né? Uma prova de amor que o Senhor Jesus pôde expressar através do sacrifício, né, de entregar o seu próprio sangue para a remissão dos nossos pecados. Ele fez isso como uma prova e um ato que nenhum outro conseguiu fazer, nenhuma outra pessoa conseguiu fazer. Então, Jesus Cristo, ele morreu de braços abertos para receber você, para nos receber. Então, foi uma demonstração de humildade, embora ele tivesse poder vindo do alto, embora ele tivesse todo o poder, toda a glória, mas ele abriu mão disso para demonstrar tamanho o seu amor por todos nós. Então, o único momento em que Jesus Cristo ele esteve acima foi quando ele estava ali na cruz, sendo crucificado para justificar o meu e o seu pecado. Então foi um momento em que ele proporcionou uma oportunidade para todo aquele que nele crê, não pereça, mas seja salvo. Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo vive, Jesus Cristo está entre nós, Jesus Cristo está no nosso coração. Por isso, ele, apesar de ter sido crucificado, apesar de ter morrido, apesar de ter sido acusado injustamente, mas ele ainda teve um olhar de compaixão para todo aquele que nele crê, possa herdar o reino de Deus. Então, nós devemos entender que o verdadeiro sentido da Páscoa é o Senhor Jesus. Nós devemos ter em mente que a Páscoa, ou passagem, como mostra o sentido dessa palavra, significa que nós passamos da morte para a vida quando aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Jesus, ele quer ser seu amigo. Ele quer ser meu amigo. Ele já fez a sua parte de entregar a própria vida em favor dos seus pecados, para justificar os seus pecados. Então nós devemos fazer também a nossa parte de entregar
a nossa vida nas mãos do Senhor, para que Ele possa nos conduzir, para que Ele possa nos orientar e que nós possamos ter plena paz com o Senhor através dele. Então, nós agora vamos passar para o momento de louvor. Eu convido a nossa irmã Iane, que entoará alguns cânticos de louvor e adoração, e em seguida o pastor Sérgio vai trazer a mensagem dessa noite para edificação, para a nossa aprendizagem, para que nós possamos entender e colocar em prática a necessidade de termos plena paz com o Senhor Jesus. A graça e a paz a toda a igreja que está assistindo a transmissão. Então vamos louvar a Deus nesse momento, vamos entoar cânticos e louvores a Deus. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, seu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há
de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém. Vamos continuar louvando a Deus. Te amar, tocar o teu coração e me derramar aos seus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render. Vierem me derrubar, firmado em ti e eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja ti, junto com os anjos eu cantarei, tu és santo, exaltado. Amém, glória a Deus. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou o teu
levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 6 e 7, diz assim a palavra: Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como ele falou, estando ainda na Galileia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Então nós cremos que o Senhor Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e vive no nosso coração. E baseados nessa fé, baseados nessa afirmativa da Bíblia Sagrada, que é uma verdade absoluta, nós temos a esperança de que Cristo voltará para buscar a sua igreja. Então nós estamos esperando nessa certeza, nessa convicção, na fé, baseada no amor. O amor que Deus nos ofereceu gratuitamente, entregando o seu Filho único para que todo aquele que nele crê tenha a oportunidade de estar com Deus. Passado esse primeiro momento, em que nós tivemos a oportunidade de louvar a Deus, nós iremos agora ouvir a mensagem entregue pelo pastor Sérgio, e eu gostaria que você continuasse com essa mesma atenção, continuasse, com esse mesmo empenho de ouvir a palavra e colocar em prática na sua vida, para que você possa sentir o quanto Deus tem várias formas
e falar com você. Eu convido o pastor Sérgio, que está com a oportunidade, e ele vai trazer a mensagem de hoje. É isso, pastor? Que Deus abençoe. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria para nós estarmos juntos aqui nesta noite, nesta live, para lembrar do que Jesus fez por nós naquela cruz e também o poder da ressurreição que trouxe vida eterna para nós. Vencemos a morte em Cristo Jesus. Louvado seja Deus para todo sempre. Nós tivemos um probleminha na live do Instagram, mas agora já está resolvido, né? Graças a Deus. Nós vamos pensar esta noite em uma história de amor, a maior história de amor de todos os tempos. Uma história que implica a tua vida, a minha vida, e vamos partir de um texto muito conhecido, que é a instituição da Páscoa, lá em Êxodo capítulo 12. Estamos sentindo a falta da comunhão da igreja, quando olhamos para esses bancos vazios, nos entristecemos. Mas quando nós pensamos no túmulo vazio, nos alegramos. Por isso estamos felizes. Porque por mais que o templo esteja vazio, mas a alegria maior para nós é aquele túmulo estar vazio. Eu gostaria de ler com vocês Êxodo capítulo 12, versículo 37. Versículo 1 ao 11. Êxodo capítulo 12, do versículo 1 ao 11. É a instituição da Páscoa. Todo mundo, o mundo cristão, está comemorando hoje o domingo de Páscoa. E nós gostaríamos de pensar dentro dessa grande história de amor da parte de Deus para conosco. O que é de fato a Páscoa? Onde a Páscoa se encontra, se enquadra, onde a Páscoa é qualificada como parte dessa história de amor por mim e por você. Êxodo 12, do 1 ao 11, diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês, tome cada um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Se a família, porém, for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vós os guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo. Tomarão do sangue e o porão em ambos os batentes e na viga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada ao fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a cabeça, as pernas e vísceras. Nada deixareis dele até pela manhã. Se algo ficar dele até pela manhã,
queimareis ao fogo. Assim o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e vosso cajado na mão, e o comeis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então nós estamos aqui vendo a instituição da Páscoa. O que é a Páscoa? Páscoa significa a passagem da libertação, a passagem da morte para a vida. Veja que o texto nos instrui aqui que Deus iria livrar o povo de Israel da morte. Ele iria enviar sobre todo o Egito o anjo da morte para que morressem os primogênitos. Então, Deus orientou Moisés para que ele junto com todos os judeus, fizessem o sacrifício do cordeiro, pegasse o sangue do cordeiro, pintasse as forras das portas e permanecessem dentro de casa, sem sair dela. Era uma proteção para eles estarem dentro de casa. Assim, o anjo da morte passou a noite sobre todo o Egito, e todos aqueles que não foi achado a forra da porta com sangue sobre elas, morreu gente naquela casa. Assim, Deus orientou o povo em 3 elementos. Temos o cordeiro, que tinha que ser sacrificado, e esse cordeiro já simbolizava Jesus Cristo. Temos também os pães asmos. Eles não tinham tempo de fermentar o pão, então eles aprontavam o pão e comiam o pão, esperando a orientação de Deus por meio de Moisés para a saída deles do Egito. E tinha também as ervas amargas, para que eles lembrassem o tempo de sofrimento que eles passaram, 430 anos no Egito. Assim, se instituiu a Páscoa, e Deus disse que isso sirva como estatuto perpétuo para todos vocês, para sempre lembrar do que eu fiz por vocês. Ele livrou o povo de Israel do Egito. Passaram-se muitos anos. Esse estatuto, que deveria ser perpétuo, ele deixou de ser, em muitos momentos da vida do povo de Israel, deixou de ser praticado, lembrado, exercitado. Assim muitos esqueceram do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Nós temos um exemplo tremendo de que Deus haveria de prover uma lembrança novamente ao povo, com uma pergunta que Isaac fez ao seu pai Abraão, no momento que Deus pediu que Abraão fizesse o sacrifício do seu próprio filho. E aí ele subindo para o monte, Isaac disse: pai, ali está o cutelo, ali está o fogo, ali está a lenha. Cadê o cordeiro, pai? E Abraão, ele, em obediência ao nosso Deus Todo-Poderoso, sabia que precisava sacrificar o próprio filho, mas confiava no Senhor. E aí disse: meu filho, Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. E assim foi passando muitos anos. Quem conhece a história sabe que Abraão intentou realmente sacrificar o seu filho, mas Deus não permitiu, enviando um cordeiro que estava preso nos matos, e ele pegou aquele cordeiro e sacrificou. E muitos anos se passaram. E o povo de Israel se perguntava: mas cadê o nosso libertador? Cadê o rei que vem para nos libertar? E tantos profetas profetizavam sobre esse grande rei que viria, o Messias. E a gente vê lá no livro de Isaías,
considerado o evangelho do Velho Testamento por muitos teólogos, falando deste que viria como Rei dos Reis, como Filho de Deus, como aquele que haveria de livrar não só Israel, mas também toda a humanidade da morte eterna. Assim, muitos anos se passaram com essa pergunta: cadê o Cordeiro? Quando nós observamos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, onde João estava com seus discípulos, ensinando a eles, e quando olhou para o caminho, disse aos seus discípulos, olhando para Jesus e apontando para Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E assim ele apresentou quem era o rei que viria salvar os israelitas, os judeus, quem era o Rei dos Reis, que viria salvar o seu povo, quem era o Filho de Deus, que viria salvar toda a humanidade, numa grande história de amor, que começou no princípio de todas as coisas, onde Deus disse: há de nascer um filho de uma mulher, onde por meio dele se pisará a cabeça da serpente e vencerá todas as coisas. E aqui se cumpre, na vinda de Jesus Cristo, essa palavra de Deus, desde o início de todas as coisas, em Gênesis. E assim, com essa frase que é dita por muitos líderes: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, é um cordeiro, é um bichinho? Não, é Jesus, o Filho de Deus. Não é um coelho, não é um ovo de Páscoa, não é um peixe, é Jesus. Ele é que veio nos livrar de toda a condenação e, sobretudo, da morte. A morte eterna, que é justamente o momento que há um desligamento total da pessoa e Deus. Essa é a segunda morte, um desligamento total. Isso é falado lá em Apocalipse, capítulo 20. Mas eu gostaria de pensar com vocês aqui o que a história de amor da Bíblia nos apresenta. Jesus veio para que os nossos pecados estivessem sobre ele e ele pagasse o preço da nossa morte naquela cruz. Infelizmente, a Páscoa comercial coloca na mente das pessoas: vamos comemorar a Páscoa, compre o seu ovo de chocolate, olhe, o coelhinho vai trazer os ovos de chocolate. Isso é a Páscoa comercial. E isso tem invadido os lares, tem tentado ofuscar a maior história de amor de todos os tempos. A gente vê essa mesma coisa acontecendo no Natal, quando nós comemoramos o nascimento de Jesus Cristo, e aí vem o Natal comercial colocando Papai Noel pelo meio. Igreja, famílias, povo. A Páscoa judaica já apresentava um sacrifício do Cordeiro. E a Páscoa cristã, nós vemos esse sacrifício desse Cordeiro. Da mesma maneira, se cumprindo toda a palavra de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E aí, quando nós olhamos para o texto de Mateus capítulo 28, do versículo 1 ao 8, nós vemos a alegria de lermos esse texto. Uma alegria que toma o nosso coração, que nos faz vencer. A morte por meio de Jesus Cristo. Uma vitória sobremaneira. Uma vitória com o seu valor incalculável. Nós precisamos entender o que aconteceu aqui, nesse texto, para assim nos alegrarmos. Saber que Ele está vivo. Ele está aqui, nesse templo. Ele está aí, porque você é templo dele. Louvado seja Deus por isso.
E é por isso que nós precisamos cantar aleluias. Ele vive, e Ele vive dentro de nós, dentro de você. Eis o texto. Mateus 28, do 1 ao 8. Depois do sábado, ao nascer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago, e a sua roupa branca como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. O anjo, porém, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tenhais medo, pois eu sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, já ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia. Agora ide, imediatamente, e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dentre os mortos e que vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Ora, eu vos tenho dito. Saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Entendam esse texto. O grande milagre da vida, o poder de Deus manifestado na pessoa de Jesus Cristo, onde ele venceu a morte, pisou na cabeça da serpente e nos livrou da grande condenação sobre toda a humanidade por causa do pecado. Esta é a maior alegria que nós podemos ter nessa história de amor que a Bíblia nos conta. Eu e você precisamos nos alegrar nessa palavra e nos desprender do entendimento do mundo acerca da Páscoa. A Páscoa não é chocolate, nem uma simples reunião de família. A Páscoa é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É a passagem da morte para a vida. Eu e você, nós precisamos compreender e crer que Jesus venceu a tua morte para que você pudesse viver a vida dele em sua vida. E essa vida eterna é uma vida para sempre. Nessa história de amor, o diabo fica tentando ofuscar ou atrapalhar que essa mensagem entre em sua mente e você conheça o verdadeiro amor. Existem muitos filmes que falam de amor, filmes antigos que tratam de amor, que até tem um enredo interessante. Para hoje, infelizmente, a televisão tem estragado essa história de amor, embutindo a cabeça das pessoas que o amor se resume em sexo. E a história de amor de Deus não tem nada disso. Tem santidade, tem purificação, tem arrependimento, tem perdão, tem livramento, tem vida eterna e tem muitas promessas que ainda hão de se cumprir. E você precisa volver a sua mente e o seu coração para essa grande história de amor. Porque não há nenhuma outra igual. Em nenhum outro lugar nós podemos ver uma tão grande história de amor como essa. As mulheres chegaram naquele túmulo e encontraram vazio. Ninguém mais achou o corpo de Jesus, porque ele havia ressuscitado. Ele se apresentou a essas mulheres, ele se apresentou aos discípulos e a tantos outros, tornando verdadeiro a palavra que ele havia dito: eu vou ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia. E assim essa mensagem da boa nova é que resume
todo o Evangelho. Toda a história de amor, ela tem o seu ápice na ressurreição de Jesus Cristo. Porque tudo depois disso irá se cumprir. O mais difícil foi feito, foi vencer a morte, e ele assim o fez. Agora tudo o que ele disse irá se cumprir, porque tudo que havia sido dito se cumpriu. Agora nós temos uma segurança. Este evangelho da Boa Nova, onde ele ressuscitou, tem que ser pregado a toda criatura. Foi uma orientação de Jesus depois, no mesmo capítulo, Mateus 28. Ir por todo mundo e pregar o evangelho. O evangelho que fala do nascimento de Jesus, da sua crucificação, do seu sepultamento e da sua ressurreição. Hoje nós sentimos a falta do nosso culto da ressurreição pela manhã, mas nos alegramos ainda, porque mesmo sem o nosso ato de cultuar pela manhã, nós temos a fé segura de que ele ressuscitou. Por isso estamos cultuando ele agora, nesse momento. Ele é o Senhor da nossa vida, Jesus, o Filho de Deus, aquele que foi morto, mas hoje está vivo, porque um dia ele ressuscitou. E assim, ele está aí perto de você, ele está aqui, continuando essa história de amor, mostrando a você na prática, onde ele disse, eu estarei convosco, e assim ele está cuidando de mim e de você. E o sangue de Jesus nos livre de tantas coisas que estão sobre este mundo. Viroses, doenças, fome, peste, morte, tudo ele venceu. Amém, gente? Tudo ele venceu nesse momento da ressurreição. Então, quando ele ressuscitou, isso se tornou em boa nova. E essa boa nova é necessário que seja praticado como estatuto perpétuo para todos nós. Na Páscoa judaica, eles comiam 3 elementos, 3 coisas. Cordeiro assado, não era peixe, não era carne crua, nem cozida. Era cordeiro assado. Ervas amargas e pães asmos. Na Páscoa cristã, onde Jesus, depois que comeu a Páscoa judaica, ele instituiu a ceia. E é nessa ceia que nós focamos como estatuto perpétuo, para que a igreja cumpra todos os dias que estiver tomando a ceia, lembrar da ressurreição de Jesus. E o ápice dessa lembrança é o dia de hoje, o domingo de Páscoa, onde nós lembramos que ele ressuscitou dentre os mortos. Então, nessa história de amor, nós como igreja precisamos estar praticando a lembrança da Páscoa como estatuto perpétuo. Porque um grande amor jamais pode ser esquecido. Jamais. O maior amor de todos os tempos nunca poderá ser esquecido. Por isso comemoramos a Páscoa, para lembrar da grande história de amor. Veja que muitos casais celebram o seu casamento, celebram a sua união, declarando amor um ao outro, e sempre estão ali celebrando a cada ano. A igreja celebra a cada primeiro domingo do mês a morte e a ressurreição de Jesus. E a cada primeiro domingo de abril, a cada segundo domingo de abril, é isso? Fugiu da memória agora. A cada mês de abril, em um domingo, é comemorado a Páscoa de Jesus Cristo, a sua ressurreição. E isso é colocado para a igreja como memória perpétua até que ele volte, para ele concluir a sua maior história de amor, levando você para o reino dos céus,
para que haja lá as bodas do Cordeiro, o Cordeiro que venceu a morte, o Cordeiro que salvou a sua vida, o Cordeiro que derramou sangue para limpar você e a mim de todos os nossos pecados, o Cordeiro que ressuscitou. Assim a igreja estará sempre comemorando até que ele volte, completando toda a história de amor que já foi escrita por Deus desde o começo de todas as coisas. Esta é a nossa Páscoa, Cristo ressuscitado. Porém, estaremos esperando um Cristo vivo para uma igreja viva, onde Ele já nos fez mais que vencedores sobre a morte. Então, declare isso. Jesus me salvou e me livrou da morte eterna. Ele ressuscitou. Ele vive. Ora, queridos, é uma alegria para nós estarmos aqui fazendo essa live, trazendo a maior história de amor que está na Bíblia, centrado apenas na palavra de Deus, apresentando a todos vocês a verdadeira Páscoa dentro do amor de Deus, da história de amor de Deus. Meu desejo é que você em família possa estar comemorando essa Páscoa, hoje e sempre, sem nunca esquecer do teu Senhor. Aproveita esse tempo dentro de casa, esteja mais próximo da sua família, repense seu comportamento, seu dia a dia, procure relembrar esse amor dentro da família, marido e mulher, pais e filhos, família. Lembrem-se de que existe amor dentro de vocês, que esse amor precisa ser relembrado sempre, assim como nós estamos lembrando hoje o grande amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo por todos nós. Quero mandar um abraço para todos vocês. Que Deus continue fortalecendo, orientando e animando vocês até que tudo passe. Não sabemos o dia que nós iremos retornar aos nossos cultos. Pode até demorar. Mas não deixe a sua fé esfriar. Não deixe o seu amor esfriar. Lembre-se, Jesus está vivo sobre todos nós. Lembre-se de tudo isso. Deus é contigo. Deus é com a igreja, espalhada pelo mundo. Haja o que houver, nós estaremos seguros na mão de Jesus Cristo. Então nós vamos encerrar esse momento, agradecendo a presença de todos vocês nessa live. Eu não sei quantos nós tivemos presente aí, tanto no Facebook quanto na 72 pessoas nós tivemos, fora 72 pessoas agora, né? Fora as que estão aqui, Instagram e Facebook. Então, olha, eu quero agradecer a vocês, as pessoas lá em João Pessoa, em Santa Luzia, Irla, lá em Coremas, São Paulo, Rio de Janeiro. Tantas pessoas estão presentes aí, aqui de Cajazeiras. Olha, eu gostaria de poder dizer os nomes de todos, mas se eu for dizer os nomes de todos, pode ser que eu esqueça de alguém. Mas você que está aqui me ouvindo, você está me vendo aqui agora mesmo, que Deus te abençoe, que Ele te anime, que Cristo esteja vivo dentro de você. Não desanime, porque Ele nunca vai te desamparar. Nós estaremos promovendo aqui mais cultos para frente, através das lives, até que seja permitido o retorno dos nossos cultos. E eu gostaria de convidar, quando voltar os cultos, todos vocês, para que a gente possa fazer um grande culto de celebração, com toda a comunhão possível, para que a gente esteja unidos como corpo de Cristo, aguardando a vinda dEle. Desejo a você um restante de Páscoa abençoado e fica firme no Senhor. Não desista de nada. A tua vida é preciosa, porque Cristo vive
em você. Obrigado a todos. Deus abençoe. Eu vou convidar Iane para vir. Eu vou convidar o pastor Paulo que faça uma oração por este momento, e Iane vai estar tocando um louvor. Acompanhe esse louvor. Querido Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos pelo que o Senhor fez por todos nós, entregando o teu próprio Filho para que nós pudéssemos ter vida através dele. Meu Deus, obrigado, Senhor, por essa possibilidade e essa oportunidade de nós alcançarmos tantas pessoas com a tua palavra, meu Deus. Que essa palavra ela seja renovadora, seja restauradora, que a nossa esperança na tua volta possa continuar em nossa mente, em nosso coração, em nosso ser. Abençoa cada família, Senhor, que teve a oportunidade de estar acompanhando essa transmissão. Abençoa, Deus, também os que não tiveram essa mesma oportunidade, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor esteja suprindo todas as nossas necessidades. Nos ajuda, Senhor, a passar por essa fase que nós estamos enfrentando. Nos ajuda a sairmos muito mais fortalecidos e em plena comunhão contigo. Ó Deus, é em nome do teu Filho Jesus Cristo que eu te peço, hoje e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Vamos encerrar então esse momento, essa live, o nosso culto de louvor e adoração, cantando mais um louvor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me
eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Amém. Quarta-feira nós teremos a nossa live de culto de oração e doutrina. Esperamos todos vocês juntos para falarmos um pouco da palavra de Deus e orarmos também por tudo que está acontecendo, pelas nossas vidas, pela igreja. E sábado certamente estaremos também fazendo outra live. Foi uma bênção a live de sábado passado, um louvor maravilhoso. Já está no YouTube, não? A live já está no YouTube. Então, olha, gente, todas as lives estão na nossa conta do YouTube, Primeira Igreja Batista em Cajazeiras. E você pode assistir todas elas lá, tá certo? Ou enviar o link para que outras pessoas possam também participar assistindo. E você pode comentar lá e vai ser uma bênção para todos nós. Continua conosco nas lives, para que a gente vá se fortalecendo e juntos passarmos por tudo isso que está acontecendo no mundo inteiro. Você é igreja, você é especial para Deus. Lembre-se disso. Nós vamos nos despedir agora com a bênção apostólica. E eu espero que você esteja bem, que você tenha se fortalecido. Jesus te ama. E a Primeira Igreja Batista em Cajazeiras também ama você. Nos amamos em Cristo Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Forte abraço a todos. Deus abençoe vocês. Fiquem firmes em Jesus Cristo.